Fala galera, Gabriel do Arcade aqui com vocês. Dando prosseguimento à modelagem do nosso Magic Mouse, vamos primeiramente habilitar os nossos esboços. Perfeito. Agora iremos criar no plano frontal um esboço. Clicar em Ctrl 8, clicar em linha, selecionar o vértice que faz interseção entre os esboços de limite à nossa superfície, trazer uma linha normal, paralela à superfície que faz o contorno do mouse, atribuir a ela uma relação, uma dimensão de ângulo de 35 graus, perfeito, e de comprimento de 2,5, perfeito. Podemos confirmar esse esboço. Agora vamos novamente criar um esboço no plano frontal, selecionar linha, fazer o mesmo procedimento do lado anterior, adicionando uma restrição de ângulo com a dimensão inteligente. Clicamos aqui em X, excluímos essa relação, clicamos na linha e clicamos aqui na linha, novamente uma restrição angular, podemos ver que ela está acompanhando o perfil, e de distância, podemos colocar 2,5. Perfeito, confirmamos o esboço, temos duas linhas criadas, uma em cada lado do mouse. Agora iremos em esboço 3D, e selecionaremos a linha que faz o contorno sobre a nossa superfície superior do mouse. Clicamos em converter entidades, podemos ver que foi criada uma linha acompanhando essa superfície, podemos confirmar o esboço. Perfeito. Agora nós vamos em superfícies, superfície por loft, removemos essa superfície aqui, expandimos aqui a árvore, clicamos nos esboços que nós criamos inicialmente, podemos ver que ele está acompanhando o perfil da peça. E agora, para seguir a geometria do mouse, clicamos aqui em curvas guias e selecionamos o esboço 3D. Podemos verificar que ele segue perfeitamente, tanto na lateral quanto na parte frontal, a geometria do mouse. Podemos confirmar o esboço, ocultar os nossos planos. Podemos ver que o esboço não foi criado de forma integral, então vamos editar o recurso superfície por loft. Vamos aqui em opções clicar em fechar loft. Podemos ver que agora sim ele fechou o loft e confirmamos o comando. Perfeito. Temos uma linha perfeitamente criada aqui nesse ponto. Podemos ver agora aqui em costurar superfícies, selecionar a superfície superior e inferior, deixar habilitado somente o mesclar entidades e confirmar. Perfeito. Temos agora somente um corpo de superfície criado, que é esse corpo que está aqui em cima. Agora, clicamos aqui em Ctrl 7, habilitamos novamente nossos esboços. No plano superior, abrimos um esboço. Clicamos em Ctrl 8 para trazer a vista normal à nossa visão inferior. E vamos criar aqui um esboço retangular. Clicamos aqui em retângulo de centro, selecionamos a nossa origem e abrimos um esboço de forma livre. Perfeito. Agora nós clicamos aqui na lateral e adicionamos uma restrição, ou melhor, excluímos essa restrição. Vamos trazendo a nossa linha do nosso retângulo até que ele se aproxime das laterais das bordas de borracha. Podemos selecionar aqui o ponto médio do nosso retângulo, a origem, adicionar uma restrição de coincidência, e agora quando nós movermos a nossa linha, ela se movimentará de maneira recíproca. Então trazemos a nossa linha até aproximadamente essa altura inferior aqui. Agora adicionamos uma restrição de altura aqui de 35 mm, 34, talvez um pouco menor, 32. Vamos colocar como 30. E adicionamos uma restrição de largura de aproximadamente 80, passa muito do mouse, 75 a princípio é uma boa altura. Podemos confirmar. Perfeito. Agora nós clicamos aqui em Fillet,
fillet de esboço, adicionamos uma restrição de 3 mm, selecionamos os vértices do nosso esboço criado, da mesma forma que eu estou fazendo aqui, confirmamos esses fillets, confirmamos esse esboço. Perfeito. O primeiro esboço ele foi criado. Agora, nós abrimos um novo esboço no plano superior. Clicamos em Ctrl 8, Ctrl 8 novamente. Agora, nós criaremos um esboço que intercepta somente esses cantos do nosso retângulo anteriormente criado. Então, selecionamos um retângulo de centro, selecionamos a nossa origem, abrimos um esboço, um retângulo de forma livre, selecionamos a linha lateral e selecionamos o vértice que faz a interseção da nossa linha e clicamos em coincidência. Perfeito, pode ver que os dois lados já foram adequados, podemos deixar a largura como ela está, passando a largura do mouse. Agora clicamos ainda com o esboço aberto em retângulo central novamente, selecionamos a origem, puxamos ele para a lateral. Agora selecionamos a linha lateral, selecionamos a base inferior do vértice e clicamos em coincidente. Perfeito. Novamente podemos deixar a linha passando pela área do mouse. Podemos confirmar o esboço. Agora, para tirar um pouco da poluição da nossa modelagem, podemos clicar aqui com o botão direito sobre os 3 esboços onde estão as imagens, clicar com o botão direito e clicar em ocultar. Podemos fazer o mesmo procedimento agora. Aliás, agora vamos traçar esses esboços que nós criamos anteriormente dentro da nossa superfície, para que eles possam ser utilizados como guias durante a criação do loft que fará o fechamento do perfil do nosso Magic Mouse. Então, em recursos, nós acessamos curvas, projetar curva, selecionamos o esboço, abrindo aqui a árvore, o esboço que nós criamos com os retângulos e a face, e clicamos em OK. Perfeito. Na realidade, a ferramenta utilizada não é o projetar curva. Podemos apagar o recurso, clicamos em curvas novamente, clicamos em linhas de divisão. Agora sim, projetamos aqui o esboço que nós criamos, expandindo a árvore na superfície da lateral. Clicamos em confirmar, perfeito. Vemos que agora o esboço ele foi projetado aqui nessas linhas e elas estão totalmente definidas, estão pretas. Perfeito. Agora o próximo passo é acessar a guia de superfícies, superfície por loft. Dentro de perfis nós selecionamos primeiramente esse perfil aqui na lateral. Agora clicamos com o direito aqui na área azul, Selection Manager. Selecionamos aqui essa linha. Clicamos aqui em confirmar e temos a primeira superfície que fará o contorno criado. Mas não temos nenhuma referência visual, então vamos fechar aqui o comando de loft sem aplicar ele. Vamos selecionar somente o esboço que faz o contorno lateral da nossa peça, que é o esboço 4. Clicamos na ferramenta olhinho, ele passará a ser exibido. Perfeito, agora novamente vamos acessar a superfície por loft, selecionar esse perfil, clicar com o direito, Selection Manager, selecionar essa linha lateral, clicar aqui no botãozinho verde confirmando a seleção, perfeito. Agora vamos trazer a vista, clicando em Ctrl 8, normal a nossa visão. Perfeito, podemos ver que a linha que a geometria ainda não acompanha a geometria do Magic Mouse. Então clicamos aqui em restrição inicial, tangente à face, e podemos ver que agora nossa superfície apresenta uma curvatura. Aqui dentro da ferramenta de valor nós podemos aumentar ou diminuir a curvatura até de forma que a superfície fique acompanhando a superfície do Magic Mouse. Então vamos buscando um valor aqui, que ele já passou muito. 1 ele fica para dentro, 1,5 ele fica bastante próximo, mas ainda está fora. 1,3 está quase dentro, perfeito. Então agora nós podemos, isso aqui é a restrição inicial. Agora aqui em restrição final nós aplicamos vetor de direção,
Selecionamos essa linha aqui do esboço. Perfeito, vocês podem ver agora que a geometria já está se adequando melhor à geometria do Magic Mouse. Alteramos os valores aqui, de forma a verificar se conseguimos ter um melhor enquadramento. Ó, 0,75 está bem factível com a geometria original da peça. Podemos confirmar esse comando. Perfeito, podemos ver que agora foi criada uma superfície seguindo exatamente o contorno da nossa geometria do nosso Magic Mouse. Faremos o mesmo procedimento agora para a outra lateral. Então novamente vamos em superfície por loft. Selecionamos essa linha. Selecionamos o esboço inferior, clicando aqui na ferramenta. Clicando aqui em superfície, com o direito em exibir. Selecionamos Selection Manager. Selecionamos essa linha. Confirmamos aqui no botãozinho verde. Perfeito. Agora o mesmo procedimento que a superfície anterior. Clicamos aqui em restrição final inicial, tangente à face, 1,5, vetor de direção, seleciono esse vetor aqui, 0,75. Perfeito, podemos ver que a nossa geometria acompanha perfeitamente a nossa peça. Foi 1.3 que foi utilizado na lateral anterior. Confirmamos o comando, verificamos no recurso anterior qual foi a tangente utilizada, 1.3, está perfeito. Agora nós temos as duas superfícies laterais já criadas. Podemos partir para a criação das próximas superfícies. Então agora nós habilitamos, podemos ocultar esse plano lateral aqui, clicando aqui em cima no plano, no esboço 4, ocultando ele. Agora iremos abrir o esboço de referência do plano frontal, perfeito. Ferramenta de visualização aqui, selecionar o plano frontal. Agora nós vamos em superfície por loft. Dentro de perfis nós selecionamos primeiramente esse perfil. Agora clicamos na área azul, Selection Manager. Selecionamos o perfil inferior. E confirmamos aqui na setinha verde. Perfeito, podemos ver que temos o perfil criado. Trazemos a visualização normal à nossa vista. Em restrições final, clicamos aqui no primeiro em tangente à face e no segundo em vetor de direção. Em tangente à face, nós iremos setar um valor um pouco menor, 0,75 talvez. Perfeito. Podemos tirar o vetor de direção, deixar sem nenhum por enquanto. Perfeito. Podemos observar que a nossa geometria ela copia praticamente de forma idêntica a geometria da imagem. Ela ainda pode chegar um pouco mais perto, então vamos diminuir. Não, teremos que aumentar para 0,5. Habilitar uma restrição final, habilitar o vetor de direção. Colocar o valor para 2, para 1, para meio. Perfeito, o valor está se aproximando da nossa superfície. Podemos alterar o de cima de forma que ele fique mais próximo também e aumentar o de baixo, de forma que ele traga essa linha amarela aqui, que é a linha da nossa superfície, o mais próximo possível da linha do contorno do esboço. Então nós trabalhamos um pouco com essa ferramenta aqui. Podemos colocar uma restrição final aqui de 2,5, de 2,25, perfeito, 2,5 aqui, 0,5 aqui, 1,5 aqui, perfeito. Essa é a linha que melhor acompanha o contorno até o momento. Podemos reduzir um pouco ainda para 0,3 talvez, e aumentar inferior para 2,5, perfeito. Agora podemos reduzir um pouco a de cima ainda. Podemos confirmar o nosso esboço. Temos o esboço criado já na face frontal aqui, fazendo o primeiro fechamento. Podemos acompanhar aqui que ele segue bem a geometria da face. Podemos repetir o procedimento para a parte posterior do mouse. Então clicamos em superfície de loft, selecionamos a linha, clica na área azul, Selection Manager,
seleciona essa aresta, confirma com o botão direito ou clicando na setinha, traz a vista normal, a nossa visão, perfeito, restrição final inicial, tangente à curva, de 0,3, por vetor de direção, seleciona essa linha, de 2,5, vetor de 2. De 1,5, de 1 aqui, 0,25 aqui, perfeito. Podemos confirmar a nossa superfície. Temos mais uma superfície criada nesse ponto. Agora falta fazer o fechamento das superfícies. Então, nesse momento, nós podemos ocultar esse esboço para não poluir a nossa modelagem, clicando aqui no esboço 1, ocultando ele. Perfeito. Agora nós vamos novamente em superfície por loft. Selecionamos a linha. Opa, removemos aqui na seleção, clicando com Delete. Selecionamos somente essa linha. Agora em Selection Manager, selecionamos essa linha que faz a curva inferior. Clicamos aqui no verdinho confirmando. E em curvas guia, nós selecionamos as superfícies, as linhas que fazem a restrição das superfícies laterais. Podemos confirmar o comando. Podemos ver que a superfície do mouse está criada, seguindo de forma totalmente harmônica o modelo da peça. Agora nós vamos para a outra lateral, repetimos o procedimento, superfície por loft. Removemos aqui quando selecionamos errado, clicamos somente aqui na linha da superfície superior. Clica aqui com o botão direito na área azul, Selection Manager, seleciona a linha inferior. Clica aqui no verdinho. Ó, esse caso aqui é uma situação interessante. Aqui um lado da guia foi para um lado e a outra guia do loft foi para o outro. Nós podemos clicar aqui na linha até ela ficar laranja e arrastar a linha para que ela forme essa superfície de loft. As linhas elas têm que ter um ponto inicial e um ponto de fechamento próximos, tá? Para que o loft ele não fique deformado. Então nós modificamos aqui essa questão das linhas iniciais e finais, selecionamos as curvas guias como as superfícies já criadas. Podemos ver que a peça se adequa perfeitamente à geometria do mouse. Repetimos o procedimento para a parte posterior, superfície por loft, linha superior, removemos esse corpo de superfície aqui que não é interessante, Selection Manager, a linha inferior, confirmamos o comando, curvas guia, as curvas das superfícies já criadas. Confirmamos o comando, mesmo procedimento para o outro lado, superfície por loft, selecionamos a linha, removemos o corpo de superfície, selecionamos a linha superior, clica com direito na área azul, Selection Manager, seleciona a linha inferior, clica com direito, confirma, ajusta o ponto de restrição final, seleciona as curvas guias nesse lado e nesse lado, confirmamos, perfeito. Agora nós temos que fazer o fechamento da superfície inferior. Então clicamos aqui em superfície preenchida, selecionamos esse esboço, pode ver que ele foi criado automaticamente, porque ele é uma superfície plana, reta. Então basta somente clicar em preencher, temos as superfícies criadas. Podemos ocultar os esboços e aqui nós temos uma modelagem inicial do nosso Magic Mouse. Agora nós podemos criar uma costura e criar um sólido a partir das superfícies criadas. Para realizar esse procedimento, nós clicamos em costurar superfície, acessamos aqui a árvore do mouse, selecionamos todas as superfícies, clicando na primeira superfície, pressionando Shift e clicando na última, marcamos criar sólidos e mesclar entidades e confirmamos o comando. Perfeito, agora nós só temos somente um corpo sólido. Podemos fazer o corte aqui também para verificar. Temos um corpo sólido somente. Podemos remover aqui, Ctrl 7.
temos a nossa superfície e o nosso corpo do nosso Magic Mouse criado. Agora nós novamente podemos habilitar os nossos planos de esboço, clicando aqui nos 3 esboços, clicando na ferramenta do olhinho. Perfeito. Nós podemos fazer uma conferência para ver a aderência da nossa modelagem sobre a peça original. Podemos ver que nas laterais ele ainda poderia ter vindo um pouco mais para fora, podemos editar isso, mas que as bordas estão perfeitas. Então, para editar esses esboços, podemos vir aqui na superfície, clicar com direito, clicar em OK. Aqui em curvas de restrição, podemos aumentar a nossa restrição para... Vamos aqui, trazemos a visão normal, a nossa 1.8 talvez, 1.7, 1.6. Perfeito. Confirmamos a criação do perfil. Fazemos a mesma coisa para a outra lateral. Selecionamos aqui a superfície de loft, clicamos com direito. Trazemos a visão normal à nossa vista. Alteramos a restrição de 1.3 para 1.6. Confirmamos o comando. Perfeito. Agora podemos conferir que a aderência está quase perfeita das nossas imagens de esboço para o nosso mouse. Podemos ocultar novamente. Então vamos continuar com a criação do nosso modelo. Agora que nós temos o corpo do mouse criado, nós podemos criar o contorno ao redor dele. Para isso, nós clicamos com o botão direito, clicamos em selecionar tangência, selecionamos na guia esboço, clicamos em esboço e clicamos em esboço 3D e clicamos em converter entidades. Podemos observar que uma linha foi criada ao redor do mouse. Podemos confirmar esse esboço. Agora, no plano frontal, abrimos um novo esboço, clicamos em Ctrl 8, alteramos a visualização para frontal. Perfeito. Podemos alterar a visualização para branco simples, e fazer uma oclusão das sombras do nosso desenho. Perfeito. Agora clicamos aqui. Podemos observar que a imagem ela está um tanto quanto escura. Podemos acessar aqui a ferramenta de cenas, luzes e acionar a luz do ambiente. Perfeito. Agora nossa visualização está um pouco mais clara. Podemos voltar para a modelagem da peça. Clicamos em Ctrl 8, ou melhor, alteramos aqui na ferramenta de visualização. Clicamos aqui em retângulo de canto. Abrimos um retângulo de canto no plano central. O que está acontecendo? Perfeito. Vamos fechar esse esboço. Mantemos o esboço 3D. Agora novamente vamos em plano frontal. Abrimos um novo esboço. Perfeito. Não é o plano frontal, é o nosso plano direito. Clicamos em plano direito. Abrimos a visualização normal, a nossa visão. Abrimos um esboço de forma livre. Atribuímos a ele uma dimensão de 0,2. Clicamos nessa aresta e nessa aresta. Atribuímos uma relação de igualdade a ele. Perfeito. Agora selecionamos o ponto médio aqui e clicamos na linha de guia, que faz interseção com o plano, e clicamos em perfurar. Perfeito. Podemos observar que o nosso plano ele já acessou a face do mouse. Podemos confirmar esse esboço. Agora, utilizando desses últimos 2 esboços criados, nós criaremos um corte ao longo de toda a superfície do Magic Mouse, fazendo aquele contorno e aquele vinco que ele tem ao longo de todo o modelo. Então, acessamos Recursos, Corte por Varredura, abrimos a árvore de comandos, acessamos o Sketch 3D, removemos aqui porque o nosso perfil da nossa peça
é o esboço que nós criamos por último, e o caminho é o sketch 3D. Podemos observar que ele já simula o corte que ele fará ao longo de toda a peça. Podemos confirmar o comando e observar que ele cortou de forma uniforme todo o nosso Magic Mouse. Perfeito. Agora clicamos em Ctrl 7. Podemos atribuir um fillet de 0,2 milímetros nas superfícies, de forma a suavizar um pouco os contornos. Faremos isso na superior, na inferior, nessa inferior aqui também, de 2 décimos, né, de 0,2 milímetros. Ó, deu conflito, ele não conseguiu selecionar as faces inferiores. Podemos remover aqui clicando em Delete. Às vezes o SolidWorks acontece isso, ele não consegue aplicar todo o comando de uma vez. Então selecionamos somente a parte superior, confirmamos o comando de fillet, podemos ver que o nosso raio foi arredondado. Agora novamente nós selecionamos a ferramenta de fillet, clicamos com o botão direito, selecionar tangência e aguardamos a aplicação do comando. Ó, podemos ver que o comando não foi aplicado. Talvez se nós tentarmos remover a propagação tangente, não funcionou também, então teremos que reduzir o raio do fillet aplicado para 0,10. Perfeito. Podemos ver que agora, ó, o comando foi aplicado. O raio ele está adequado à geometria da peça. Podemos confirmar o comando de fillet. Nós temos já as partes superiores e inferiores criadas. Agora nós podemos novamente habilitar os nossos esboços clicando aqui na ferramenta do olho. Perfeito. Vamos abrir um esboço sobre a face. Ocultamos novamente os esboços. Clicamos aqui na face reta, clicamos em editar, clicamos em Ctrl 8. Agora habilitamos os esboços e vamos começar a modelar os acessórios do nosso mouse. Então podemos clicar aqui agora na ferramenta de ranhura reta, trazer uma ranhura reta aproximadamente na geometria da peça e abrir ela de forma livre. Perfeito. Agora nós aproximamos, clicando aqui sobre a geometria, vamos trazendo ela o mais próximo possível do pé de borracha, utilizando os mesmos recursos como estou fazendo aqui, ó, clicando sobre as linhas, arrastando para cima, para baixo, de forma que ela fique o mais próximo possível da linha inferior. Dessa maneira aqui, perfeito. Podemos selecionar aqui, ó, a linha central e essa linha, adicionar uma relação de coincidência. Agora podemos, clicando em dimensão inteligente, selecionar a largura para 4,6 milímetros, 4,7. Isso aí, 4,7. Agora adicionamos uma restrição de distância aqui do centro em relação à origem de 15 milímetros, 15,5 milímetros, perfeito. E adicionamos uma restrição de raio, ou melhor, de comprimento, para definir a largura da nossa peça, de 75 milímetros, 74. Perfeito. Podemos dar OK. Agora temos um esboço criado que segue exatamente o nosso pé de borracha. Podemos desmarcar os esboços. Em recursos, selecionar ressalto base extrudado. Na primeira direção, clicamos em direção, clicamos até a superfície. Ou melhor, até o corpo, selecionamos o corpo, perfeito. Agora em direção número 2, nós criamos aqui
um ressalto de 1 milímetro e confirmamos aqui no botão de OK. Perfeito. Trazemos novamente nossos esboços para fazer a verificação. Trazemos a vista normal à nossa visão. Ó, podemos observar ainda que a visão ela não está, que o nosso pé de borracha ele não está na altura correta, mas está muito próximo. Podemos aumentar um pouco o comprimento dele e a distância, a altura um pouquinho também. Então vamos aqui em ressalto base, colocamos aqui como 1.2, 1,3, 1,5. Perfeito. Agora clicamos aqui no nosso esboço, aumentamos um pouco a distância dele para 75 milímetros, confirmamos novamente, fazemos novamente a nossa verificação, está bastante próximo. Agora podemos dar o acabamento nessa peça, ou melhor, podemos ocultar nossos esboços. Perfeito. Agora nós selecionamos o ressalto criado, selecionamos o plano frontal, clicamos em espelhar e confirmamos o comando. Agora nós temos os pés de borracha criados em ambos os lados. Podemos voltar no comando de ressalto e desmarcar a opção mesclar resultado. Essa opção será utilizada depois para que nós tenhamos os corpos separados. Nosso comando de espelhar deu erro, podemos clicar aqui nele em editar, podemos clicar em padrão de geometria, em corpos a espelhar selecionamos esse corpo, que é o nosso pé de borracha, e confirmamos. Selecionamos o padrão de geometria, agora sim. Vamos novamente, vamos excluir esse comando de espelhar aqui. Agora nós selecionamos esse corpo, selecionamos o nosso plano frontal, espelhar, confirmamos o nosso comando. Então agora nós temos os dois pés de borracha criados. Agora nós podemos começar a adicionar fillets nele para dar o acabamento. Então selecionamos aqui um fillet de 2 milímetros, talvez é muito, 1 milímetro, 1,5 milímetros. 1,5 milímetros para dar acabamento. Fazemos a mesma coisa ainda não podemos editar o lateral porque ele está um corpo separado, então confirmamos o comando. De fato ele parece bem similar à vida real. Podemos talvez aumentar esse fillet aqui para uns 2 milímetros. Perfeito. Agora nós temos uma peça praticamente imperceptível. Fazemos o mesmo procedimento para a outra lateral, clicamos aqui em fillet, clicamos na face inferior. Podemos ver que ele não aplicou o comando, 1,5. Perfeito. Vamos adicionar aqui as opções de fillet. Não tem necessidade, podemos tirar a propagação tangente, habilitar um diâmetro de 1,5 aqui e confirmar o comando. Fazemos o mesmo procedimento para o fillet anterior, de forma que eles fiquem iguais, utilizando 1,5. Perfeito. Agora nós temos os nossos pés de borracha perfeitamente criados, seguindo o mesmo padrão de geometria. Agora nós podemos novamente habilitar os nossos esboços de referência. Podemos desabilitar esse esboço frontal, que ele não será mais utilizado, e ficar somente com o inferior. Então viemos aqui, clicamos com o botão direito e ocultar, ficamos só com o inferior. Perfeito. Ctrl 8 para trazer a vista normal à nossa visão. Agora nós vamos criar o ressalto do nosso cabo USB. Então, selecionamos aqui, clicamos aqui no plano superior,
Abrimos um esboço, clicamos aqui em ranhura reta, selecionamos essa área aqui, trazemos agora aqui, utilizando as ferramentas de ranhura reta, enquadramos o tamanho da peça, nossa conexão USB, perfeito. Clicamos aqui no ponto central e na origem, colocamos uma relação de horizontal, perfeito. Agora clicamos aqui para atribuir uma largura de 2,75, 2,5 talvez, 2,75, perfeito. E agora uma relação de altura aqui de 5,75, perfeito. Essa peça ainda ela pode se mover, então nós enquadramos ela aqui e adicionamos agora uma restrição de comprimento de 36 milímetros, 35,8, perfeito. A peça está bastante alinhada, podemos colocar aqui com 2,6 a largura dele, perfeito. Agora vamos criar novamente uma nova ranhura, aqui partindo do ponto central, então clicamos aqui em ranhura de ponto central, clicamos no ponto central aqui e trazemos uma ranhura novamente para essa relação. Clicamos aqui no arco exterior, no arco inferior, adicionamos uma relação de concêntrico, perfeito. Agora fazemos a redução da nossa peça até que ela encontre a face inferior. Agora adicionamos uma restrição de largura de 0,7 milímetros, perfeito. Vamos em recursos, corte extrudado, podemos aqui desabilitar o nosso esboço agora. A ferramenta de cego, aqui um corte cego, colocamos um corte cego de 1 milímetro, de 3 milímetros. Perfeito, agora nós temos a nossa conexão USB aqui já criada, podemos adicionar um pequeno fillet aqui para fazer um acabamento na peça, 0,25, talvez então de 0,10, 0,2, perfeito. Podemos fazer também aqui no fundo da peça e podemos confirmar. Perfeito, temos aqui a nossa conexão USB devidamente criada. Agora Ctrl 8 novamente, F, clicamos aqui com o botão direito, perfeito, trazemos a nossa visualização do nosso esboço inferior. Agora nós vamos criar esse arco, esse furo central aqui. Então, criamos um arco livre aqui, de forma sem restrição. Selecionamos o ponto da origem, o ponto central, adicionamos uma restrição de horizontal. Agora adicionamos uma restrição de largura aqui, de dimensão, podemos botar 36 milímetros. E o diâmetro do nosso arco, que é de 7 milímetros. Podemos ver que ele copia praticamente muito bem toda a peça. Podemos aqui alterar talvez para 35,8, 35,9. Perfeito. Agora nós podemos desabilitar novamente o nosso esboço, selecionar recurso, corte, e um corte de 1 milímetro. Perfeito. Agora nós temos o corte aqui já criado, podemos adicionar novamente um fillet. Vamos confirmar. Temos o fillet criado. Agora nós clicamos em Ctrl 8. Trazemos a visão normal a nós. Habilitamos os esboços. Perfeito. Agora nós vamos criar a chave de liga e desliga. Então, selecionamos aqui, ó, clicamos em plano frontal. Clicamos com direito, novo esboço. Agora eu quero uma ranhura reta.
Fechamos o esboço aqui. Ele não foi criado. Perfeito. Agora novamente em plano superior. Novo esboço. Perfeito. Uma ranhura reta. Abrimos uma ranhura adequada ao nosso Magic Mouse. Perfeito. Agora clicamos aqui em dimensão 2,6. Perfeito. Uma largura de 2,3. Uma altura em relação à origem de 8,35. Um comprimento em relação à origem de, novamente aqui em dimensão inteligente, um comprimento em relação à origem de 35,8. Galera, sempre procurando arredondar os números, tá? Para que não fiquem de forma quebrada depois na hora de poder fazer a documentação, né? Os arquivos 2D. Sempre facilita utilizar os valores mais redondos possíveis, até porque como nós estamos modelando sobre imagens, nós podemos ter a liberdade de arbitrar sobre essas questões de definição de dimensão. Perfeito? Dado o recado, continuemos. Podemos realizar o corte agora, desabilitar aqui a visão, habilitar um corte de 1 mm e confirmamos o comando. Podemos observar que o corte foi criado a contento. Perfeito. Agora clicamos em Ctrl 8 novamente, Ctrl 8 para trazer a visão normal a nós. Agora nós podemos criar a última parte do nosso Magic Mouse, que é criar o botão de comando. Então, novamente em plano superior, abrimos um esboço, selecionamos a ferramenta de círculo, criamos um círculo livre aqui, trazemos ele o mais próximo possível aqui ao tamanho. Perfeito. Adicionamos um tamanho a ele de 2.4. Selecionamos agora aqui uma distância em relação à origem. Ele já foi... Podemos remover aqui essa relação de coincidência. Ele deve ter pego alguma linha na parte inferior. Agora adicionamos a restrição aqui de distância em relação à origem de 37,10. Restrição de altura para 8,35. Perfeito. Agora clicamos em recurso, ressalto base. Podemos ocultar novamente o nosso esboço. Selecionar aqui o corpo. Selecionar aqui a superfície agora. Selecionamos aqui a superfície, confirmamos o comando. Podemos voltar aqui no comando, selecionamos ele novamente. Desmarcamos a opção de mesclar resultado. Podemos observar que o nosso botão ficou um pouco maior que a nossa cavidade. Então nós voltamos aqui na ferramenta de ressalto, no esboço, editamos o esboço e diminuímos para 2,3 o nosso diâmetro. 2,2. Perfeito, assim ele fica um pouco menor e fica mais factível com a realidade. Confirmamos o comando. Perfeito, o botão foi criado. Agora nós podemos adicionar novamente um pequeno fillet a esse botão para fazer um acabamento, a parte inferior dele também. Não é possível porque ele intercepta aqui a superfície, então mantemos só no botão. Perfeito. Agora criamos novamente um fillet aqui para ele fazer somente o acabamento de fundo da peça. Podemos confirmar. Perfeito. Assim nós podemos encerrar essa aula com a modelagem do corpo do nosso Magic Mouse. Se esse vídeo te ajudou a desenvolver suas habilidades e competências, não esquece de deixar o like, de compartilhar e de hypar se essa opção estiver disponível. Um grande abraço e até a próxima aula.